Boa noite, gente. 19 horas em ponto. Vamos dar início à nossa live. Eu vou aqui chamar a doutora Tatiana. Vamos ver aqui se ela já vai conseguir acessar, porque na última live que nós fizemos, nós tivemos um pequeno probleminha com relação à conexão, o convidado não conseguia entrar. Então, entrar na nossa live para a gente começar a falar e praticamente entregar todas as dúvidas, né, para que todos tiverem. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Olha, ela conseguiu. Olá, peraí que eu estou Aí, longe. boa Deixa eu organizar aqui. Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, doutor. E com você? Tudo jóia, graças a Deus também. Eu estou Maravilha. reconhecendo esse cenário. A doutora ainda está No escritório? no escritório? Sempre. Se eu for para casa fazer a live lá, tem dois pequenininhos de 13 e um de 5. A live não vai sair, eles não vão deixar eu fazer. Ai, Então, que então ótimo. eu faço daqui mesmo, viu? Mas eu Mas te olha, entendo perfeitamente. exatamente. Então estamos juntos aqui ainda no escritório. Mas, ó, doutora, primeiramente, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Vim Imagina. aqui trazer informação gratuita e de muita qualidade para quem precisa saber, né? Sim, E são pessoas como nós que realmente precisamos dar voz a quem precisa de voz. E é através da informação que a gente consegue atingir o máximo de pessoas possíveis, né? Para que exato. essas informações elas realmente tenham esse poder hoje que a gente tem da internet de deixar as famílias, principalmente as famílias atípicas, cada dia mais bem informadas, né? Sim. Mas como você é minha convidada de hoje, eu queria que você se apresentasse para que meu público que esteja aqui ou que venha assistir essa live, que vai ficar gravada depois, conheça um pouquinho da doutora Tatiana. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. Eu fiquei muito feliz e me senti muito honrada de poder estar aqui hoje, conversar com a doutora, conversar com a nossa audiência, né, e levar conhecimento, informação de qualidade. Não é aqui em casa, Eu tá? É tenho. vizinho. E eu tenho também, viu? Eu tenho 3 pincher lá em casa. Esse latibinho aí é de pincher ou é É Yorkshire? Lulu, é o vizinho, ele tem um Lulu, Lulu da Pomerânia. Ah, então é parente aí É do York. parente, é É primo, é da primo. mesma, como diz na minha cidade, da mesma toada, né? Exatamente. Mas voltando, Uhum. eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acredito muito que a informação é o que transforma a vida das pessoas. Quando as pessoas não têm informação, elas não sabem para onde ir, elas não sabem a quem recorrer. É como se a gente tivesse vendado, né? É. Então eu preciso ter conhecimento e o autismo, ele é uma bolha, né? Então, a gente que entra no universo do autismo, a gente emerge numa bolha e dentro da Isso. nossa bolha, várias pessoas têm acesso a determinados conhecimentos, mas fora e para quem está entrando, para quem está conhecendo, para quem recebeu o diagnóstico, parece tudo muito assustador, né? Tudo são muitas novidades. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez a doutora pelo convite. E eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou psicóloga, sou Uhum. Tatiana, sou psicóloga clínica. Esse ano eu faço 20 anos de formada, então já tenho aí um caminho, né? Uma jornada dentro da psicologia. Fui professora universitária, hoje eu me dedico 100% à minha clínica. Eu sou mãe, tenho 2 filhos adolescentes, uma de 18 anos e um de 14 anos. O meu filho tem TDAH, foi diagnosticado com TDAH. Desde o início do desenvolvimento dele, a gente já observava várias questões. Então, ele tem o diagnóstico de TDAH, ele faz tratamento medicamentoso, já fez psicoterapia, hoje não faz mais. Enfim, então é uma jornada que a gente vai administrando. Então, eu também, além de estar do lado profissionalmente, eu também estou do outro lado como mãe, porque eu entendo muitas vezes, né, o que as mães passam. E como é difícil, muitas vezes, a gente juntar essas informações num lugar, acessar as informações, né? Então, a gente realmente precisa
falar mais, né? Falar mais e falar de forma clara também, para que as Sim. pessoas compreendam, né? Perfeito, maravilha. Olha, eu que tenho que agradecer. Então, novamente, eu agradeço a você e vou aproveitar para me apresentar também, né, doutora? Porque Sim. vão ter algumas pessoas que não me conhecem. Eu vejo aqui que já tem alguns clientes meus aqui, inclusive a Marlúcia entrou, ó. Beijo, Marlúcia. O Osés também está aqui. Tem alguns clientes do escritório que estão nos prestigiando. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a doutora Juliana. Eu sou advogada especialista em direito à saúde. Atuo em todo o território nacional. Hoje o nosso escritório está em 21 estados da federação, graças ao juiz 100% digital. Ou seja, a pandemia deixou algo bom para nós, né, nós advogados, que antes nós tínhamos que ficar batendo perna em tribunal. E hoje não. Hoje a gente acessa o tribunal aqui do nosso computador, então a gente consegue atuar em todo o território nacional. E temos também agora a internet para divulgar a informação, para ajudar. Quando você fala assim, meu filho foi diagnosticado com TDAH e ele fez um tratamento. Quantas pessoas estão entre nós que têm TDAH e não sabem? E são criticadas pelo jeito de ser Uhum. desorganizado, não consegue focar numa atividade só, né? Ah, mas como você é assim, você começa uma tarefa e não conclui, né? E porque essas pessoas não tiveram oportunidade de encontrar no caminho delas pessoas que entendessem o que é o TEA, o que é o TDAH. Uhum. Eu vou falar no geral os transtornos do neurodesenvolvimento ou até mesmo a questão da mente humana. Porque eu observo aqui no meu dia a dia, quando eu vou defender uma pessoa que ela tem transtornos psicológicos ou psiquiátricos, parece que ela não tem uma importância tão grande quanto um paciente oncológico, por exemplo. E muitas vezes aquele transtorno leva à morte da mesma forma que o câncer leva também, né? Então a gente tem que parar para observar com mais cautela, a gente tem que parar de criticar. E a crítica maior que eu vejo hoje, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento ao autismo, é a moda, né? Tá na moda, tudo agora é autismo, meu Uhum. Deus, né? Ontem mesmo, foi anteontem, eu comentei numa publicação no Correio do Metrópolis. E aí, toda hora chega alguém curtindo e comentando essa publicação que eu fiz, esse comentário que eu fiz no Metrópolis, porque os Estados Unidos ele está tentando entender o que, que aconteceu para ter esse boom de diagnósticos de crianças com autismo, né? Então, a gente sabe que tem realmente muitos diagnósticos de autismo, mas também nós temos a questão das telas, né? Então, a gente que acaba que confunde um pouco esse primeiro diagnóstico, o uso excessivo das telas e o autismo. Então, a gente acaba, assim, tendo, na verdade, uma quantidade de estudos, e é onde a gente vê a importância de vocês. Uhum. Sem vocês, né, os terapeutas no geral, o psicólogo, o neuropsicólogo, psicopedagogia, a fonoaudiologia, todos, musicoterapia, todos são muito importantes quando a gente fala de diagnóstico, né? Mas acho que a maior dificuldade que você encontra por aí na clínica é quando você tem o diagnóstico. O que fazer, né? Você tem um Exatamente. diagnóstico na sua mão. O que você vai fazer com esse diagnóstico? Eu começo as terapias, eu não começo? Sim. O plano de saúde vai fornecer tudo, as sessões serão todas fornecidas conforme o laudo do médico, ou o plano de saúde vai limitar, às vezes 1 hora para 30 minutos. Como que vai ser isso a partir de agora, né? E eu gostaria muito de tocar nesse ponto, porque eu acho que isso é uma Uhum. dor latente, é uma dor real que acontece tanto dentro de clínica quanto dentro dos lares das famílias, com a chegada do diagnóstico. Eu queria que você dissesse para nós, e realmente é essa dificuldade, como que você percebe isso hoje dentro de um ambiente de uma Uhum. clínica a partir do diagnóstico? Como que é? A minha realidade ela é muito interessante porque eu trabalho em duas frentes. Eu trabalho com a avaliação para o diagnóstico, então eu faço avaliação psicológica, eu faço avaliação neuropsicológica quando é necessário, e eu faço também as terapias, as intervenções, né? E a minha clínica oferece o serviço multidisciplinar com vários profissionais. E aí, no momento da avaliação, eu percebo assim muita insegurança, muito medo das famílias, é, justamente porque elas não sabem o que está por vir, né? Então é aquele medo do desconhecido. Então, é claro que ninguém quer, nenhuma mãe quer
que o filho tenha um diagnóstico. Exato. Né? Nenhuma mãe quer. Então não chega ninguém para mim e fala assim: ai, estou super feliz, cheguei aqui para poder fazer a avaliação do meu filho. Né? Não é essa a realidade. Mas ao conversar com essas mães, eu consigo me conectar com elas, né? Trazer desenvolver uma conexão muito forte. E nós ficamos muito próximas, porque a avaliação ela é um processo, né? Sistematizado. Então são várias sessões, essa família vai várias vezes na clínica, a criança vai várias vezes. Então a gente vai desenvolvendo uma relação. E aí, a partir desse desenvolvimento dessa relação, eu percebo muitas dores, muito sofrimento nessa família. E que muitas vezes, ao receber um diagnóstico, esse sofrimento ele vem com um choro, com um momento ali de desabafo. Por quê? As mães falam assim: Tati, eu não estou maluca. Você me entende. Quando você me entrega um documento, descreve exatamente o meu filho e descreve todos os comportamentos dele, né? Você faz uma leitura precisa do meu filho e você diz que tudo isso daqui que você está identificando é porque ele tem um transtorno, eu me sinto aliviada. Aliviada por não me sentir mais louca, mais maluca, né? Porque até então é o avô, a avó, o tio, a tia, a madrinha, a escola falando que a criança não tem nada. E a mãe tá ali entendendo que a criança tem sim alguma coisa. Então, o laudo ele vem com muitas vezes com um sentimento de alívio para essa família, por ter a partir de agora um caminho, que é o que eu sempre falo. O laudo do autismo, ele vai funcionar como se fosse um GPS, né? Então você vai ter um caminho para onde ir. Se você liga o seu carro numa cidade desconhecida, vamos imaginar que eu estou lá no Rio de Janeiro, eu nunca dirigi no Rio de Janeiro. Então sempre que eu vou para o Rio de Janeiro, eu ando de Uber, mas eu nunca dirigi. E aí eu estou numa situação que eu preciso dirigir. Se eu ligo o carro e simplesmente vou, eu não sei para onde que eu estou indo. Eu não sei para onde que eu vou chegar. Eu não sei se eu viro para a direita, se eu viro para a esquerda. Eu não tenho referência nenhuma. Se eu ligo ali o meu GPS, eu vou saber, vire à direita, né? A menina do GPS começa a falar para a gente o que a gente tem que fazer. Exato. Então eu falo para as famílias que o laudo é isso. O laudo ele é um GPS, porque a partir de agora a criança ela vai poder receber as intervenções, né? A gente vai poder direcionar. Mas essa é só a primeira etapa. Porque a luta das famílias atípicas, ela está começando ali. Muitas vezes ela vai lutar para ter acesso a um diagnóstico, a ter uma avaliação bem feita, a passar por um neurologista que a escute, né, que valide aquilo que ela está identificando. E aí depois ela vai precisar, muitas vezes, do plano de saúde para poder custear com as terapias. Porque a gente tem hoje nós temos, né, uma normativa que fala, né, que preconiza que a intervenção ela precisa ter uma quantidade de horas. Então a gente está falando de no mínimo 20 horas, né, que pode chegar a 40 horas por Semanais, semana. né? Por semana. Semanais, por semana. Então, assim, qual é a família hoje, dentro da realidade do Brasil, que consegue pagar? Não, e detalhe, que consegue parar a sua logística Exatamente. diária para ir para a clínica todos os dias da semana, praticamente. Não, se a criança vai fazer 20 horas, vamos imaginar que a carga horária é mínima. Ela vai estar de segunda a sexta durante 4 horas no ambiente clínico. Né? Então a família vai ter que pelo menos levar e buscar, vai ter que ter uma logística. Né? Então ela vai precisar mudar completamente a estrutura familiar dela. Né? Então o autismo ele mexe não somente com a questão de a minha criança precisa de suporte, a minha criança precisa de ajuda, mas como que eu vou proporcionar essa ajuda para o meu filho? E aí vem a culpa, a pressão, a depressão, as doenças que acometem essas famílias, Sim. os divórcios, né? Porque Sim. os lares, eles vão se desfazendo. Exatamente. Por dois motivos que eu observo, sabe, doutora? Um, pelo motivo, no desespero, as famílias tentam arcar financeiramente com o tratamento, porque às vezes o plano de saúde fala, não, eu não cubro terapia ABA. E a gente sabe que é a que tem o maior desenvolvimento neurológico, a maior eficácia. Sim. Então a família fala, não, tudo bem, então cobre a sua parte que eu vou tentar cobrir financeiramente a outra parte. Ou às vezes a família fala, não, a coparticipação eu dou conta de pagar. E aí começa a fazer, quando vem o primeiro boleto, meu Deus, eu não dou conta, reduz para 10 horas. Não faz 20 não, reduz para 10 aí, porque eu não dou conta de pagar 10. Só que aí a criança, ela não consegue desenvolver neurologicamente em 10 horas, porque se o médico está dizendo que são 20,
não adianta simplesmente dar 10 horas. Sim, Então, a gente observa que é como se fosse uma avalanche de problemas que vão norteando aquela família e fazendo com que aquela família comece a entrar em colapso. Por quê? A mãe com sentimento de culpa, porque ela tem que deixar, às vezes, o emprego para poder levar a criança para terapia, né? Porque são 20 horas, 4 horas. Quem vai levar? Quem vai buscar? Não é só chegar na clínica, deixar e falar, meu filho, fica aí que já já eu volto, porque tem que ter um acompanhamento. O tratamento, ele não é só na clínica, ele continua em casa. exato. Então, são uma série de problemas que vão sendo desencadeados. E aonde eu vejo que, assim, você ter uma informação, igual você falou no início, eu gosto muito de live. Live assim, é algo que me enriquece como profissional. Já fiz várias lives de autismo, várias. Mas eu nunca escutei de um profissional de clínica que o laudo é um GPS. Gente, eu amei. E por onde eu for palestrar agora, eu vou falar. Como que eu explicava? Eu explicava assim, gente, o laudo abre portas. Com o laudo, você consegue buscar o direito do seu filho. Com o laudo, por mais que ele não seja aquilo que você quer, você tem um documento que ele vai fazer com que você consiga buscar os direitos dele. E se daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos você descobrir que não era autismo, que talvez era um TOD, um TDAH, ou que talvez não era Uhum. nada, a não ser que realmente um diagnóstico que não se confirmou com o passar dos anos, mas você buscou o melhor para ele ali quando ele precisava. Mas também, se for, confirmou o diagnóstico, você forneceu e ele teve o desenvolvimento neurológico que ele precisava ter por conta da janelinha de oportunidades, a janelinha de neuroplasticidade, que você sabe melhor que eu. Então, assim, eu gosto muito disso. Mas a informação, por que ela é tão rica, tão maravilhosa? Porque quando a gente chega para uma família que está no início do diagnóstico e fala assim, ó, sozinho, talvez financeiramente vocês não consigam, mas você sabe que você tem alguns direitos? Você sabe que se você é servidor público e você precisa levar seu filho para as terapias, você pode levar e ter até 50% da redução da sua jornada de trabalho sem prejudicar o seu salário? Aí o servidor já olha assim, não, não sabia. Você sabe que a coparticipação que está vindo ali no seu contra-cheque, arrancando praticamente todo o valor do seu contra-cheque, ela deve ser limitada a uma mensalidade? Ó, olha quantos divórcios a gente conseguiria evitar. Olha, porque Uhum. assim, tudo, gente, gira pelo lado financeiro. Não vou mentir, não. É sem diagnóstico com diagnóstico. Toda família, quando empipina no lado financeiro, desestrutura, desestabiliza a base, porque o dinheiro, ele é a economia, é a energia que gira o mundo. Sim, Então, para a gente poder sobreviver, para a gente poder andar, para a gente trabalhar, tudo é questão de recurso financeiro. recurso. Então, quando você inclui esse tratamento e você traz essa informação, você fala, ó, tem clínica credenciada, tem clínica boa, muitas clínicas boas, inclusive a sua, profissionais fantásticos. Então, vamos lá. Seu plano cobre só essa parte aqui, então vamos solicitar tudo, porque a gente sabe que, na realidade, quando você manda o laudo, eles vão querer cobrir algumas terapias, né? O feijão com arroz, né? O Uhum. laudo vem completo e o plano, às vezes, quer cobrir só uma parte, né? Então, é aí onde a gente entra com a informação. Não, é seu direito fazer toda a carga horária. Se o plano está limitando, é uma negativa. O que muita gente acha que a negativa é só dizer assim, não forneço tal terapia. E não é. A limitação de carga horária também é uma negativa para o É judiciário. uma negativa velada, né? Revelada e que muita gente não sabe. Como Uhum. também falar assim, ó, a clínica é credenciada ao plano. Porém, quando você liga na clínica, a clínica tá assim, ó, tem vaga não. Exatamente. Porque a gente tem muito mais profissionais, muito mais famílias que precisam do tratamento, de ter acesso, do que profissionais capacitados e qualificados para poder atender. E aí isso vai gerando assim uma movimentação Sim. ruim nas clínicas, no sentido de que as clínicas, elas, por exemplo, às vezes a pessoa entra em contato com a nossa clínica e fala: vocês atendem tal plano de saúde? Nós atendemos alguns planos de saúde. Então, vocês atendem tal plano? X plano, a gente fala: não, infelizmente, no momento, não somos credenciados a esse plano. Aí a pessoa fala assim: ah, mas por que vocês não credenciam? Muitas vezes nós queremos credenciar, nós procuramos o plano Plano. para credenciar e os planos não nos escutam, os planos não nos atendem, eles não nos recebem, eles não querem nos credenciar.
E aí eles limitam, eles restringem a uma clínica, por exemplo, a nossa clínica é na Asa Sul. Aí tem uma clínica na Asa Sul de um determinado plano de saúde que todas as crianças eles mandam para aquela clínica. Aí sabe o que essa clínica faz? Ela faz o seguinte, ela vai atender toda essa demanda que está chegando para ela. Só que ela não tem espaço físico, Não ela não tem tem estrutura. consultório, não tem estrutura e não tem profissionais. Então ela vai pegar, por exemplo, 10 crianças, essas 10 crianças vão estar numa única sala para fazer a terapia com a fono Coletiva. coletiva. Imagina, um menino tem 1 ano de idade, o outro tem 7, o outro tem 12. Um tem apraxia da fala, o outro é não verbal, né? Então, assim, a gente tem um mix de dificuldades ali, que cada criança precisaria de ter uma intervenção. Então, são 10 crianças numa clínica, numa sala, para fazer a fono coletiva por meia hora. Você sabia que essa terapia coletiva também é uma negativa velada? Sim. Ela também é uma negativa, porque lá no laudo vai estar dizendo terapia individual, 1 hora. Ou às vezes terapia individual, 45 minutos. E aí, quando você vê, a criança está numa sala com 10 crianças, igual você disse, gente, que seja com duas, tá? Que seja com duas crianças já tá errado. Sim, Não pode. É individual, é individual. Cada criança tem uma exceto, necessidade. exceto os grupos de habilidades sociais, que Isso. aí é um tipo de intervenção focada para o desenvolvimento de habilidades sociais, né? Agora, eu Exatamente. não posso oferecer TO coletivo, fono coletivo, psicoterapia coletiva. Isso não pode, isso não Não faz o menor pode. sentido. Então, assim, o plano de saúde, ele vai encontrando formas de limitar o acesso às terapias, né? De Exato. possibilitar que as terapias sejam feitas da forma como ela precisa ser feita. Exato. E aí, diante desse cenário, muitas famílias não sabem, doutora, que tem que falar assim: peraí, o que que eu faço então? Porque é o que ele está me fornecendo, eu não tenho o que fazer. Tem Sim, sim, você vai documentar, você vai gravar, nem que seja por áudio, essa situação, porque por vídeo, a clínica é um ambiente particular, você não pode chegar gravando uma clínica credenciada ao plano. exato. Mas você vai documentar, você vai mandar o WhatsApp, você fala: olha, Para na pedir um sessão relatório. ontem, um relatório. Na sessão ontem, o Joãozinho teve terapia, tinha 5 crianças com ele. Por que que foi coletiva sendo cadeira individual? Né? Ah, mas é porque a gente não tem vaga para atender todo mundo. Ali já é uma negativa, gente. E aí que tá a cereja do bolo. Quando uma clínica que é credenciada, que faz mais barato, porque a gente sabe que tudo está envolvendo dinheiro. Ela não quer credenciar a sua clínica, porque a sua clínica, os profissionais são de altíssima qualidade, altíssimo padrão, profissionais extremamente treinados e habilitados. Então, o que é que eles querem fazer? Pagar mais barato. Então, eles direcionam para uma clínica só, que com certeza está fazendo aquela hora sessão mais em conta para o Uhum. plano. E aí que tá, se aquela clínica credenciada não está fornecendo o que a criança precisa, não tem a carga horária, a terapia coletiva, ou seja, não está suprindo a necessidade da criança, a família documenta, igual você disse, pede um relatório, automaticamente ingressa no judiciário e mostra para o juiz, fala, olha, a clínica credenciada não está fornecendo o que o meu filho precisa. Então, o tratamento ou tem que ser fornecido completo ou em clínica particular. Nós temos Exatamente. vários clientes hoje que fazem todas as terapias em clínica particular. O cliente escolhe a clínica, Escolhe a né? Que são os clínica clientes mais próxima. que ganham a liminar, né? Que tem uma decisão judicial. Eu tenho na clínica 2 irmãos, eles são credenciados a um plano de saúde e durante todo o processo em que a mãe estava, né, brigando para que o plano de saúde cumprisse e minimamente, desculpa, minimamente Imagina. aquilo que eles necessitam, peraí, que tá caindo. Ela estava pagando todo o tratamento particular, né? Enfim. Aí o que que acontece? Ela, o plano autorizou. Ela mora num lugar distante da Uhum. clínica que foi autorizada pelo plano. E o plano disse que era a única clínica credenciada. É para evitar que a família faça o tratamento. Exatamente. É uma Exata, outra negativa. Deslocamento. exatamente. Então, existem várias e várias formas do plano boicotar, sabotar esse tratamento. Porque o que que Exato. o plano quer? Ele quer que a família desista. Desista de toda forma, não faça, porque se você não fizer, é lucro.
E Exatamente. detalhe, eles vão fazer de tudo para que essa criança envelheça. Eles vão tentar postergar fornecer a terapia para deixar fazer 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando está chegando ali perto do 7 para o 8º ano de idade, eles sabem que as terapias não têm a mesma necessidade, digamos assim, não é necessidade, não tem a mesma eficácia quando Uhum. está chegando ali por volta dos 8 anos, porque a janelinha de neuroplasticidade está se fechando e a absorção de conteúdo é menor. E aí ele vai e deixa. E a família também deixa para lá, acha que não precisa. E outro detalhe, nessa faixa etária dos 8 anos, por exemplo, 7, 8 anos, a criança ela precisa estar matriculada na escola. Uhum. Então, necessariamente, a carga horária dela vai diminuir. Vai diminuir. Por Então, causa do contraturno. exatamente, ela não vai. Se ela estudar numa escola, ela vai estudar ali numa escola de meio período, ela, assim, vai ser muito difícil ela cumprir as 20 horas. Vai ser difícil ela cumprir 10 horas. Não Exato. cumpre. Né? Então, essa intervenção precoce, esse início, esse diagnóstico precoce que a gente luta tanto para oferecer para as famílias, ele precisa ser respeitado. Porque não adianta nada a família ter o papel, ter o documento, tudo descrito, tudo que a criança precisa, Precisa. descrito todos os déficits que a criança tem. Porque quando eu faço uma avaliação, o que eu avalio? O desenvolvimento global da criança. Sim. Eu faço um mapa de todas as áreas do desenvolvimento dela e eu aponto todos os déficits que ela tem. Então, a partir disso, o profissional que pegar aquele documento, ele já tem condição de iniciar as terapias com a criança. Porque a criança já está documentada, é como se fosse um scanner, né? Um PET scan do comportamento da criança e do desenvolvimento cognitivo, motor, socioemocional. E aí, esse documento ele é muito importante. Só que ele sem a contrapartida de que é proporcionar a intervenção para a criança, ele não vale nada. Nada. E a tendência da família voltar depois, daqui 6 meses, 1 ano, e pedir um novo relatório para você, e esse relatório ter um prejuízo neurológico, uma regressão neurológica, é absurda. E acontece. E a família fala: Nossa, mas eu tô voltando agora porque ele parou de falar. Ele tava falando, agora ele parou Sim. de falar. Eu tô voltando porque ele agora teve uma. Ele não tá ficando mais. Do comportamento dele mudou, agora ele tá assim. Então a família às vezes volta porque percebe uma piora no comportamento da criança. E aí volta e você fala: Vou fazer outro relatório. Olha, mas agora tá mais complicado. Agora algumas coisas já tiveram regressão. E eu observo que às vezes, assim, não só pela rejeição do diagnóstico, porque a gente sabe que tem famílias que o luto passa rápido e fala, não, beleza, eu vou entender que realmente meu filho precisa das terapias e eu vou fazer o meu melhor. Só que a gente sabe que tem pessoas que falam, demora mais um tempo. A última live que eu fiz com a mãe que é atípica aqui do DF, a Cibele falou, olha, meu luto foi dos 2 anos até os 6 anos. Dos 2 anos dele até os 6 anos, e hoje ela assim, ela é ativista, ela é uma mãe maravilhosa, ela movimenta um grupo, uma ONG de mães aqui no DF, mas foram 4 anos que ela ficou tentando entender por quê. Entende? Então, Uhum. assim, eu tenho um colega da escola do meu filho que a mãe ficou em negação, mas o pai durante um ano seguido. E só voltou. E a professora viu o diagnóstico, a professora alertou. Um ano depois, quando ele teve regressão neurológica, que ela voltou no médico, o médico passou para neuropsicóloga, passou pela avaliação psicológica, e aí começou uma terapia ali, outra aqui, de uma forma menos intensa, porque a criança ficava no integral na escola. Aí tem que tirar do integral, ser meio período, para poder conciliar com as terapias. Então, a gente percebe que são muitos Uhum. fatores. Mas o vilão de todos esses fatores, na minha opinião, é quando você tem um plano de saúde e você tem a expectativa de que ele te dê o mapeamento do GPS. Peraí, eu estou te dando um GPS. Agora eu preciso de um GPS que fale para mim o que eu tenho que fazer. Não pode ser aquele GPS só que você olha o mapa e não Isso. entende se é vira à direita ou vira à esquerda. É um GPS que fale para você. E aí você fica na expectativa. E aí o GPS fala: olha, nesse momento eu só tenho credenciada a clínica X. E entra em contato. Aí você entra em contato, a clínica X, não. Nós não vamos ter a grade completa. Nós vamos fazer uma anamnese, demora 6 meses para fazer uma anamnese. 6 meses. Tem crianças nossas que demoram seis Meu meses, que a mãe chega aqui e fala Deus. 6 meses. 6 meses para uma anamnese. Eu falo, não, não é possível. E aí depois vem mais enrolação, fornece 2 terapias, 3 terapias. Gente, o tratamento está parado, liga o alerta.
liga o alerta, porque assim, o tempo da criança não é o tempo nosso. Inclusive, doutora, a petição inicial do advogado, ela é pautada, a urgência que o médico traz para o advogado e o advogado apresenta para o juiz, ela é pautada na janela de neuroplasticidade. Por quê? Porque essa criança ela tem um prazo, que geralmente é do diagnóstico até os 5 anos, ou do diagnóstico até os 7 anos, para ter uma maior absorção de conteúdo. Então, se o plano de saúde ele está vedando esse acesso às terapias, esse período ele está passando. Ele está E muito passando rápido. e muito rápido. É isso que é muito difícil até das famílias entenderem. Esse coleguinha mesmo da escola do meu filho, que perdeu um ano, esse um ano para ele foi assim, foi um absurdo de É. tempo. Então, a gente tem que entender que se o médico está dizendo que é urgente e os próprios profissionais da clínica falam, olha, a gente tem que começar a intervenção o quanto antes, então ouve, pega experiência com quem já passou por isso e vá atrás dos direitos dos seus filhos. É isso que eu sempre falo. E as pessoas às vezes têm medo, falam, mas eu não posso ir atrás porque o escritório de advocacia vai processar o plano de saúde, eu posso perder meu emprego. A gente Uhum. escuta muito isso, Sim. sabe? Eu vou perder meu emprego. Eu tive uma mãe que chegou a contratar o escritório e ela desistiu de entrar com o processo com medo da empresa mandar ela embora. E Acontece. eu falei, olha, o processo é segredo de justiça, porque é uma criança. Então, o processo ele é em segredo de justiça e tem o Ministério Público junto, porque ele resguarda, ele vigia, ele fiscaliza o interesse dessa criança. Uhum. Não tem como seu plano de saúde contar para sua empresa que você está com processo. Isso, inclusive, fere a Lei Geral de Proteção de Dados. Não vai ter como a empresa saber. Você não vai deixar de cuidar da saúde do seu filho com esse receio, né? Então, a gente orienta, a gente explica. Então, a gente vê que existem muitos fantasmas, né? Existe o fantasma do tratamento. Mas e se aí, se eu entrar com o tratamento, o plano de saúde vai fornecer as terapias, eu vou pagar essa coparticipação como? Então, são muitos fantasmas que a gente vem desmistificando tudo isso e explicando. É igual a coparticipação. Eu vi uma das suas caixinhas de perguntas que você me mandou, que foi sobre a coparticipação, né? E que hoje a gente tem vários planos de saúde, né? Então, a gente tem plano de saúde de autogestão, que são de servidores públicos, né? E nós temos planos de saúde que são os comerciais, que são aqueles de prateleira, os planos de saúde que você consegue procurar um corretor e contratar. Então, a regra que eu vou dizer agora, doutora, ela vale tanto para os planos de saúde comerciais, esses que eu consigo procurar um corretor, comprar e entrar nesse plano, como um plano de autogestão, que é aquele que debita no contra-cheque do servidor e ele é gerido, ele é autogerido, por isso que o nome é autogestão, pelo Uhum. próprio órgão público. Qualquer um dos dois já tem entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que a coparticipação do tratamento da criança não pode extrapolar o valor de uma mensalidade. Então, se debita no seu contra-cheque lá, R$ 350 referente a Ana Beatriz, vou colocar o nome da minha filha, a Ana Beatriz dependente, R$ 350. Isso significa que o máximo de coparticipação que pode vir descontado no meu contra-cheque da Ana Beatriz é mais 350, ou seja, R$ 700. O que eu observo lá na clínica, nós temos várias famílias de crianças que são dos pais que são funcionários públicos, né? Sim. Uhum. E eles comentam muitas vezes com a gente, falando justamente isso, que às vezes o plano ele demora a debitar com participação. Então ele faz o quê? Um débito, às vezes semestral. De uma vez. E vem um valor absurdo para essas famílias pagarem. E justamente assim, no mês onde você não está esperando, Exato. né? Então isso é muito Exato. frequente. Ainda mais no E aí nosso o que que país as famílias, agora, né? Que a né, gente na vai comprar o situação que café, a situação já não tá fácil. Você vai comprar o café que tava 21, já tá 31. As coisas sobem no mercado, o orçamento não fica sobrando dinheiro ao Léo. E aí, de repente, você exatamente. vem com uma coparticipação cobrada, acumulada, não tem como. E o que que os pais podem fazer nesse caso, né? Quando acontecer isso? Quando acontecer isso, a primeira coisa que o pai tem que fazer, porque não tem como o advogado entrar com um processo pedindo para limitar a coparticipação, porque olha que legal, o entendimento do STJ não é por eliminar a coparticipação.
porque ele entende que a coparticipação ela é devida. Então, o entendimento do STJ é limitar a coparticipação ao valor de uma mensalidade. Então, é um entendimento excelente, porque esse entendimento começou agora em maio de 2024. Então, antes de maio de 2024, nós tínhamos o entendimento do STJ que ela era devida e ponto. Usou, pagou. Maio de 2024, nós tivemos um novo entendimento do STJ de que realmente era abusivo você pagar mais que o valor de uma mensalidade. Porque antigamente você chegava no corretor, para você comprar um plano de saúde sem coparticipação e com coparticipação, a diferença mensal não era tão grande. Então, às vezes, você pagava, por exemplo, um plano com coparticipação, você pagava 350 por mês. Um plano sem a coparticipação era 500. Então, que proporção é essa para um tratamento de Sim. autismo, por exemplo, que às vezes vem um boleto de 18 mil, um boleto de 7 mil de coparticipação? Já teve cliente no nosso escritório que recebeu um boleto de 18 mil reais. A mensalidade, mais 18 mil para pagar. Junto. Uhum. E eles Uhum. mandam junto, porque ou você paga ou você perde o plano. Sim. Você não tem como desmembrar. Então, o que acontece? Não tem como eu entrar com o processo para limitar a coparticipação no valor de uma mensalidade sem cobrança. Então, é necessário usar o plano, fazer as terapias para a cobrança chegar. A cobrança chegou, veio absurdamente alta, de forma que você não consegue pagar. Ah, então, mas como que eu comprovo que eu não consigo pagar? Gente, é fácil. Você ganha X, a coparticipação está vindo Sim. quase seu X. Ou às vezes mais do que o Às vezes seu X. mais. É. Então, é fácil você aprovar. Fora que existem outros gastos, a gente precisa sobreviver, a gente precisa comer, né? Precisa pagar água, luz, telefone. Então, assim, é muito simples comprovar. Então, esse pedido na justiça, ele tem caráter de liminar. Ou Uhum. seja, não é um processo que você vai protocolar agora para o juiz dizer que vai limitar a coparticipação daqui 2 anos. Ele é um processo que tem urgência, porque é assim, excelência, limite a coparticipação, senão meu cliente fica sem terapia. E o próprio laudo médico dele trouxe que a intervenção é necessária agora. Ele não tem tempo para fazer essas terapias daqui 2, 3 anos. O tempo dele é agora. Então, a gente pede essa liminar. Graças a Deus, em todo o Brasil, os juízes eles analisam rápido. Tem estados. Aqui no DF, vou falar pelo DF. No máximo, aí, 24 horas, 48 horas, 3 dias, você já tem uma resposta dessa liminar. É muito rápido, graças a Deus. O TJ deve ter. Eu falo que a gente foi mal acostumado, né? Porque a minha advocacia ela é raiz do Distrito Federal. Quando eu fui para os outros tribunais dos outros estados, eu achava que era igual aqui, que a gente fala com o servidor, que você protocola uma liminar de urgência, o servidor liga no seu celular para avisar que foi despachado, que pode olhar, a decisão já está lá. Então, é um tribunal muito mais célere comparado aos tribunais dos outros estados, né? Então, realmente, como o Saulo colocou, é uma tutela de urgência do qual o juiz ele vai antecipar o direito e vai pedir para limitar essa coparticipação, haja vista que ficou comprovado que o valor descobrado ele extrapola Uhum. completamente o orçamento da família. Isso para quê? Para que a criança não interrompa o tratamento. Porque senão os pais começam a cortar, falam, não, eu vou fazer um consignado, eu vou pagar, eu vou dar um jeito, eu vou pegar um empréstimo. Só que agora não dá para fazer mais que 10 horas por mês, por semana. Não dá. Eu não consigo pagar. Só que aí a culpa depois é de vocês. Por quê? Começa a fazer 10 horas, a criança não evolui. Doutora Tatiana, o que está acontecendo? Exatamente. Não está tendo evolução? Não tem Não está resultado? tendo resultado? A escola me liga todo dia para buscar, porque o menino está em crise. Eu não aguento mais, eu estou trabalhando, vem buscar porque ninguém consegue conter o Joãozinho. É assim. Então, essa é Uhum. a realidade das famílias. Então, por isso que é tão importante saber os direitos e procurar um advogado especialista. E detalhe, tem muita gente que pensa assim, mas eu vou procurar um advogado, é outra pancada. Gente, procura, você nem sabe quanto que o advogado vai cobrar para fazer um processo desse. Então, assim, é necessário, hoje em dia, com a era da informação, com a era da digital, você consegue conversar com advogado, mas tem que ser especialista, né, doutora? Porque Sim. hoje em dia, o direito, assim como a medicina, e assim como na clínica, olha quantos profissionais você tem, cada um de uma especialidade que estudou para uma questão diferente. Então, o advogado que vocês devem procurar para fazer o processo de afastamento, de limitar a coparticipação, tem que ser um advogado especialista em direito de saúde, tá? Para evitar, igual essa semana. Essa semana chegou uma moça, uma mãe aqui no escritório, ela contratou uma advogada de São Paulo e a advogada conseguiu a sentença favorável da questão da coparticipação,
só que era para reduzir a coparticipação para 50%. Gente, 50% o plano já estava cobrando. Já estava cobrando. Quando ela me mostrou a sentença, eu falei, essa sentença não é favorável para vocês. Uhum. Porque vocês já pagavam uma coparticipação de 50%, então ficou elas por elas. Só que quando eu fui olhar a petição inicial, o pedido da advogada foi exatamente esse, então não tinha o que fazer. Aí ela, doutora, o que que eu faço agora? Eu falei, agora só se você tiver outro plano, pra gente entrar contra o outro plano, porque contra esse aqui já fez coisa julgada e vai ter que ser essa coparticipação. Eu sinto muito. Não tem como reverter, né? Não tenho como Uhum. reverter. Não posso nem pegar a sua ação que eu vou te enganar. Eu não posso, não pego. Se não tiver viabilidade, eu também não pego. Eu não posso fazer isso. Sim, É uma família que já está fragilizada, é uma família que está precisando da minha ajuda e não de eu piorar a situação com dela, né? certeza. Então tem sim total viabilidade, viu, doutora? Então Ótimo. é importante as pessoas que estão aqui com a gente saber disso. É E, possível. e teve também tem uma outra dúvida, que também é um caso que eu observo lá na clínica, que a mãe é servidora Uhum. e ela entrou com pedido de redução de carga horária, Certo. da jornada dela de trabalho via administrativa. Só que antes dela conseguir essa redução de carga horária, ela não ia trabalhar nos dias que a criança ia para a clínica. Então a criança ia 2 dias na semana na clínica, fazia 3 horas de terapia, né, nessas 2 vezes por semana, e aí a mãe foi acumulando um banco de horas. Então hoje ela tem um banco de horas para pagar. E isso Nossa. impactou diretamente na possibilidade dela hoje levar a criança para a terapia. Meu Deus do céu, que situação. E assim, quando ela entrou com o pedido no próprio órgão para afastar, na verdade, não para afastar, para ela ter uma redução da jornada de trabalho em até 50%. Eu falo em até porque depende da carga horária do Sim. laudo. Então, em até 50%. Talvez o órgão não tenha aceitado, posso entender dessa forma, hein? Se eu estiver errada, me corrija. O órgão pode ter falado, não, você não tem esse direito porque é uma lei federal, aqui é um órgão público estadual, distrital, enfim. Às vezes deu uma desculpa e fala, não, faz banco de horas. E é onde ela se afundou, porque hoje, imagina. Então, é totalmente possível ela desafundar, porque o direito de redução da jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração, ele é previsto em lei. E mesmo que seja lei federal, ela é amplificada por analogia, que nós chamamos no direito, e atinge aos servidores públicos distritais e municipais e estaduais, já que ela é uma lei federal. Uhum. Além disso, tem uma questão importante. Nós conseguimos aqui no escritório, a esposa dele estava até aqui agora há pouco com a gente, eu acho que ela já até saiu. Nós conseguimos algo histórico, né? Que foi até o doutor Gesiel, que ele é o especialista em trabalhista aqui do escritório. Então, em conjunto comigo, a gente entra com essas ações para a redução da jornada de trabalho do servidor público, né? Para acompanhar a criança nas terapias. E nós conseguimos para o empregado público. Porque o empregado público, ele não é estatutário, ele é seletista. Então, nós ingressamos com a ação no TST, no TRT, perdão, e o TRT deu a ele o direito dele conseguir a redução. E detalhe, não foi para o filho dele, dessa vez foi para ele, porque ele teve diagnóstico tardio. E não, ele precisa fazer o tratamento dele. Então, é muito importante sempre você conversar com o especialista, porque imagina o que essa mãe não está passando, olha o pesadelo dela. Como que eu vou pagar esse banco de horas? Né? Então, é possível sim, né? Ela ter esse socorro e ela buscar esse direito de ter a metade se for 20 horas, por exemplo, dela ter essa redução na jornada de trabalho para acompanhar o filho na terapia. E ainda puxando esse gancho, que é muito importante essa pergunta que você fez agora, o servidor público, que também, às vezes, levando o filho na terapia e às vezes lendo os relatórios do filho, ele vai se autodescobrindo. E ele começa a ler e fala, mas eu sou assim também. Meu filho não é autista, não, porque eu sou assim também. Aí você já fala, olha, eu sugiro que você faça uma avaliação para verificar se você também não tem autismo. E aí, pimba, descobrimos que o pai ou a mãe também tem autismo. E se ele for servidor, ele também tem o direito de fazer o tratamento, mesmo com diagnóstico tardio. E a gente observa ainda mais dificuldade para isso acontecer.
né, mais dificuldade, e aí entra a questão da redução de carga horária, do plano de saúde, né, A a coparticipação, de novo. coparticipação. Então, na pessoa que tem um diagnóstico tardio, os desafios são muito maiores, né? Mas é muito importante o que a senhora está falando, doutora, porque é jogar informação para as pessoas que Isso, precisam, né? isso, Porque muitas isso. vezes elas vão tentar via administrativa, aí elas vão passar por aquela perícia e a perícia vai negar Negar, administrativamente. negar. Porque ele E, é autista nível 1 de exato. suporte. E principalmente eu percebo uma perseguição muito grande dos próprios servidores públicos aqui do GDF, Sim, tá? sim. Eu tô falando de Secretaria de Educação e eu tô falando de Secretaria de Saúde. Uhum. Eu tô literalmente dando nome aos bois. Nós estamos recebendo uma chuva de pessoas, principalmente autistas nível 1 de suporte, que pedem o direito de serem reconhecidos como PCD, e a própria Secretaria de Educação, às vezes a de Saúde, fala: você não vai ser reconhecido como PCD. Aqui na minha perícia, enquanto eu estiver aqui como perito, aqui você não vai ser reconhecido como PCD. E aí nós temos que entrar com uma ação para fazer esse reconhecimento pela via judicial, porque é um direito. Claro. É um direito desse reconhecimento. E assim, essa semana, inclusive, nós recebemos uma servidora aqui que ela teve o diagnóstico tardio e ela começou, inclusive, a ser atacada dentro do órgão. Começaram a falar para ela assim: agora descobrimos por que que você é esquisita e você não se dá bem com ninguém. Ela se sentiu tão acuada naquele ambiente de trabalho que ela falou: pelo amor de Deus, me deixa no teletrabalho, eu não dou conta de Uhum. continuar no presencial. Porque depois do diagnóstico, ela ter tentado ser reconhecida como PCD, ela começou a sofrer os ataques dentro do ambiente de trabalho. Ah, agora tá explicado por que que você não olha para ninguém, você não faz contato visual, você é estranha. E ainda tem aqueles que julgam, achando que a pessoa está buscando benefícios, quando na Isso, verdade ela tem direito. direito. Então, assim, ninguém sabe o que uma pessoa nível 1 de suporte passou, o que ela suportou durante toda a vida dela, durante toda a infância sem um diagnóstico, durante a adolescência sem um diagnóstico. E sem diagnóstico, gente, é sem terapia. É, É sem compreensão, é sem adaptação escolar. Né? Então, assim, os direitos que nós vemos hoje, eles não existiam há 20 anos atrás. Né? Não se exatamente. falava sobre isso. Então, essa pessoa, aos trancos e barrancos, ela estudou, fez um concurso público, passou no concurso, mérito dela, né? Às vezes ela casou, teve filho, mas as dores internas dela, a saúde mental dela, porque o autismo, pouquíssimas vezes ele vem sozinho. Exato. 70% dos casos de autismo tem outros diagnósticos, né? Então tem as comorbidades, que são diagnósticos que vão acoplando. Então, um autista adulto, muitas vezes ele tem um quadro depressivo, ele tem um quadro de ansiedade patológica, ele tem um transtorno, que pode ser um transtorno afetivo bipolar, né? Ele pode ter várias outras questões ali envolvidas, né? Exato. Outros diagnósticos juntos. Então, essa pessoa, ela vai passar por uma perícia, ela vai para o ambiente de trabalho dela e ela ainda vai ser julgada como alguém que está querendo receber um benefício. Falar, ah, mas Exato. agora todo mundo é autista, né? Exato. Então todo mundo tá na moda porque você quer ficar de teletrabalho, Exato. porque você quer moleza, você quer levar seu filho para terapia, né? Então esse tipo de julgamento, ele tem sido muito frequente. E isso Demais. gera um adoecimento maior Adoecimento. ainda. Porque Exato. às vezes essa pessoa, esse servidor, ele vai pedir, por exemplo, uma remoção. Ele vai falar assim, eu não vou ficar aqui. Imagina que ele é um servidor da Secretaria de Educação. Ele fala, eu não vou ficar nessa escola, eu quero sair daqui. Aí ele pede uma remoção, aí ele vai para outra escola. Aí ele tem que se adaptar ao ambiente novo. Então, assim, tudo que é difícil para uma pessoa atípica, ele vai ter que passar, ele vai ter que lidar. Então, gente, assim, não é É desesperador. fácil, sabe? É. Não é fácil. Eu vi o desespero no olhar dela, sabe? Você olhava para ela assim e viu o desespero. E ela falando assim para nós, para mim, para o doutor Gesiel: se pelo menos eu conseguisse voltar para o teletrabalho, já me ajudaria. E assim, pode, para mim hoje, seria assim, uma das pessoas que mais sofrem, por quê? Porque aparentemente você olha e você sabe que existe aquele jargão, mas você nem parece Uhum, autista. Só que as pessoas não param para estudar que o nível 1 de suporte ele está entre o top, o ranking assim dos suicídios. exato. Porque são as pessoas que elas acabam não tendo diagnóstico, ou quando tem, elas começam a querer se conhecer e vão começar a entender por que que tudo aconteceu até ali,
né? Que, então, assim, não é que eu era diferente, que eu era estranho, porque existe, infelizmente, uma ignorância por parte da nossa sociedade de falar que uma pessoa que não faz contato visual é esquisita. Ah, não, ele é estranho, ele não pega. Ah, ele não gosta de contato, ele não gosta de abraço. Só que as pessoas precisam entender que a gente agora tem a era da tecnologia. E a Sim. gente tem a era da comunicação. Agora a gente está estudando, a gente está sabido. E a gente não pode ter. É o que eu falei na última live, na live não, na palestra que eu dei. Eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, gente, eu fui uma adolescente e uma criança ignorante. Porque na minha época, eu sou da década de 80, na minha época não se falava em Não. autismo, e na minha época, uma criança que se isolava na sala de aula, ela tinha um comportamento diferente e ela sofria bullying por conta daquilo. Ela era Só que esquisita. agora ela é esquisita. Agora, os meus filhos, eles não têm o direito, não têm, de julgar um coleguinha. Que seja assim. Por quê? Porque em casa eu já estou ensinando. Então, eu já E uma ensino. coisa que eu vejo nas crianças, principalmente quando elas convivem com outras crianças atípicas, né? Desde pequenininha, e essas crianças vão crescendo. Então, estudam na escola, por exemplo, desde o maternal. E aí eles estão lá no quarto, quinto ano. Eles defendem essa criança com unhas e dentes. Então, se chega alguém de fora, que não é daquele grupo, daquela sala, e vai falar qualquer coisa, eu observava isso na escola anterior que os meus filhos estudavam, porque era uma escola que tinha muita criança de inclusão, né? Uma escola na Asa Sul que tinha bastante crianças diversas. E aí tinha, por exemplo, criança com síndrome, com características bem marcantes, né, de algum tipo de deficiência. E aí vinha alguma criança que entrava nova na escola que falava daquela criança, eles defendiam com unhas e dentes. Então, assim, ninguém mexe com ele, sabe? Então, eles entendem desde muito pequeno, é outra percepção, né? Então, Exato. a gente não tem mais o direito de ser ignorante, né? Não temos. Não E aí você temos. me fez, doutora, lembrar de uma devolutiva que eu tive com uma família uma vez. Então, às vezes eu recebo a família toda, né? Então, eu dei o diagnóstico da criança e aí a mãe pediu para conversar com os avós, os tios, né? Aquela família que convive ali com a criança no dia a dia. Então, eu fui conversar. E aí o avô, ele virou e falou assim: Ah, mas agora todo mundo tem esse negócio de autismo, né? Porque eu, quando eu era criança, eu era assim, eu era assado. Aí a filha falou assim: Ah, mas tá vendo, pai? São características, né? Falou alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou assim, mas eu sobrevivi. E aí eu interrompi, eu fiz um corte na fala dele. Eu falei, é, Senhor, agora nós estamos em 2024 e nós não temos mais o direito de criar sobreviventes. Nós criamos pessoas que precisam ser felizes. Que Já lindo. passamos dessa fase de criar sobreviventes. Então, se a gente não precisa mais sobreviver, a gente Exato. precisa Viver. viver plenamente, gozar dos nossos direitos, da nossa vida, da nossa felicidade, né? Poder transitar no mundo sem medo de ser quem a De gente ser é. quem é. Porque para uma mãe atípica, é um medo que ela sente, é um medo muito grande, é o medo do filho ser discriminado, rejeitado. É uma mãe que vai para a clínica e estaciona numa vaga de deficiente, e quando ela volta, depois das 4 horas de intervenção do filho dela, tem um bilhete no carro dela falando que autismo não é PCD. Que ele Uhum. verificou a placa dela no Detran e verificou que a placa dela, do carro dela, era registrada para uma pessoa com autismo e que autismo não é PCD, que ela não tinha o direito de parar naquela vaga. Exato. Né? Na fila do mercado. Na fila do mercado, na fila no avião para entrar, para embarcar. Então, assim, a gente está numa era da comunicação, como a senhora falou. Né? Nós temos plena condição de divulgar a informação adequada e correta. Então, a gente Exatamente. também tem que lutar para que esses direitos eles sejam cumpridos, E né? respeitados, né? É respeitado. E o respeito começa, inclusive, por nós. A gente tem que chamar a atenção das pessoas. Lá na fila do mercado, chama a atenção, porque a gente vê muitos idosos e pacientes, né? Falar agora, toda criança tem esse colarzinho no pescoço, vende no mercado ali, ó, pode comprar. Então a gente tem que falar, olha, se tem o diagnóstico ou não, se tá usando e é autista ou não, isso é um problema da família. A gente tem que Exato. respeitar e a gente tem que aceitar. E uma vez eu falei para um idoso, eu falei, olha, talvez essa mãe, ela esteja no intervalo entre uma terapia e outra, e essa criança, se ela não correr aqui e passar pelo mercado logo, ela não ter controle do xixi ou do cocô, ela pode defecar aqui. Então, Sim. são tantas coisas que o senhor
deve evitar. A gente, quando tá grávida, a gente já ouve na fila tanta abobrinha. Imagina uma criança, porque é criança, é jovem, é cheia de vida, né? Uhum. Então, a gente tem que saber respeitar. Hoje, inclusive, eu estava subindo o elevador, voltando do almoço, e tinha um cliente seu no elevador, o Isaac. Muito Sim. fofo, irmãozinho da Esté. E aí ele muito lindo com o colar dele, com a identificação, com a carteirinha Cipteia, a mãe dele muito educada, entrou no elevador também. E aí eu virei para ele e falei assim, eu falei, que lindo o seu colar, você tá com a sua carteirinha? E ele, sim. Aí eu falei, prazer, meu nome é Juliana, ele se apresentou, né? Aí eu falei, sabe o que a tia faz? Aí ele, não. Eu falei, a tia advoga para crianças como você. Aí ele me olhou assim, eu falei, eu defendo os seus direitos, sabia? Aí a mãe dele falou, que legal. Eu falei assim pra ela, eu falei, olha, você pode tudo, viu? Não deixa ninguém dizer que você não pode. Acho que ele olhou assim e ficou sem entender mais ainda. Eu fui conversar com a mãe dele e eu achei tão bonitinho, porque ele é tão lindinho, todo identificado. E ao invés das pessoas acharem uma afronta à identificação, a pessoa tem que acolher. Não Exato. adianta a gente achar que o nosso mundo ele é diferente e falar que é abril azul, vamos fazer live. É todo dia, é um dia que a gente tem que respeitar, né? E acolher. Inclusive na escola do meu filho, né? A gente estava conversando esses dias, e aí eu já tinha percebido por algumas estereotipias que uma determinada criança já tinha, por ler muitos laudos, não que eu seja só advogada apenas, eu não sou Mas o olho terapeuta nem vai psicóloga, ficando vai treinado. ficando Não tem treinado. jeito. Não tem. E aí eu cheguei pra ele e falei pra ele assim, meu filho, o fulano é autista? Pra ver qual ia ser a resposta dele. Isso depois que eu já tinha ensinado a ele lá atrás o que era o autismo. A mãe dele falou que é. Aí eu, como que a mamãe dele falou que é? Aí ela foi na escola, ela entrou na sala e ela falou pra todos os coleguinhas. Olha a abordagem dessa mãe, que interessante. Aí eu Uhum. falei, e o que significa isso pra você, Arthur? Aí ele, que ele é muito legal. Simples. Aí eu falei, ótimo, promete pra mamãe que você vai ser a melhor amiga dele, o melhor amigo dele. Aí ele, sim, mamãe, eu brinco muito com ele. Falei, ótimo, show de bola, filho, estou feliz por você. Isso aconteceu há 2 semanas atrás. Uhum. Isso aconteceu. E na palestra que eu dei no sábado, eu comentei exatamente isso, que a nossa responsabilidade é explicar, porque na nossa época não Não, tinha essa explicação. Não tinha nem estudo, na verdade, direito sobre o TEA. não. O TEA é de 1943, só que os estudos avançaram agora, o diagnóstico lá atrás. E um diagnóstico que muitas pessoas não sabem foi algo terrível no nazismo, enfim, com aquela loucura toda. Então, a gente precisa explicar mais para as pessoas que não é moda, que na verdade é um excesso de estudos que estão sendo feitos agora, excesso não, adequados estudos Adequados. que estão sendo Ainda feitos, sabemos menos do que imaginamos. precisamos saber, né? Exato. Eu falo muito isso, porque como eu me formei há 20 anos, o meu primeiro contato com o autismo foi em 2003. Então tem 22 anos, né? A primeira criança que eu participei de um atendimento Uau. há 22 anos atrás. Então nessa época ainda falava em sair do espectro, né? Só em 2014 que isso mudou. Com a questão do TEA, né? Com a ampliação do diagnóstico, com a mudança nos critérios. Então, o que a gente sabia lá atrás era basicamente nada. Há 20 anos, há 22 anos atrás era basicamente nada. O que a gente sabe hoje é um pouco. A gente sabe um pouco. Mas a gente tem muito mais ainda perguntas, muito mais dúvidas do que Isso, respostas. do que Embora nós respostas. tenhamos mais respostas do que antes, as respostas ainda não são suficientes. Né? A gente não avançou 100%. Então, assim, muitos estudos estão acontecendo. Então, quando aquele eu nem sei qual que é a profissão dessa pessoa lá dos Ele Estados Unidos, né? é Que, secretário de saúde do Donald então, quando Trump. o secretário de saúde Donald Trump dá um prazo para a ciência dar uma resposta de coisas que já estão acontecendo há muitos anos, existem estudos que são longitudinais. O que são estudos longitudinais? Que pegam uma parte grande do desenvolvimento. Então, começa acompanhando crianças com 1 ano de idade até os 20, 18 anos de idade. Então, isso vai demorar 20 anos para sair um estudo desse. Então, Exato, não tem prazo, entendeu? Não tem essa coisa do tipo, eu estou em março, né, em abril, e aí eu quero a resposta do porquê que aumentou a quantidade de exato. diagnóstico. Imagina se essa moda pega. Não, e é terrível, Imagina porque. se o governo brasileiro resolve fazer uma coisa dessa. A gente não tem nem Exato. taxa de prevalência no Brasil, gente.
Exato. E a gente escuta tanto absurdo, ah, foi a vacina, ah, é anticoncepcional. Gente, não tem. Eu até vi uma palestra de uma neuropsicóloga uma vez, ela falou assim: nós sabemos que o autismo ele tem um condão genético, né? Tem uma questão genética, mas se existem fatores externos, tem gente que tem a política dos alimentos transgênicos, transgênico, né? Transgênico. Tem gente que tem a política do anticoncepcional, tem gente que fala que são as vacinas, tem gente que fala que é a mãe, né, que tomou alguma medicação durante a gravidez, paracetamol, alguma coisa. Então, assim, a gente não sabe ao certo. O que a gente Não consegue sabe isolar essas não variáveis. dá. Não Não dá. dá para isolar. O que nós sabemos, a minha concepção, eu vou te dar a minha concepção pelo que eu vejo, pelo que eu estudei, pelo que eu defendo. Eu vejo que, na verdade, ele sempre existiu. A diferença é que hoje nós temos profissionais que pararam para estudar a fundo o que é o autismo. E Sim. quando a gente estuda mais, a gente reconhece mais e a gente traz mais diagnósticos. Vamos pensar lá atrás, na década de 80, quando a gente era criança, dentro da sala de aula com 6 aninhos, 7 aninhos, quantas crianças tinham um comportamento diferente? Eu paro para analisar e eu acho várias. Eu E também. eu Eu lembro de lembro de vários colegas. várias. Uhum. E eu lembro de várias. Então, assim, às vezes, aquele coleguinha que você, por ignorância, achava que tinha um comportamento, entre aspas, estranho, ele estava ali sem saber que ele tinha um diagnóstico, mas na verdade, tinha não, ele tinha as características, mas não Sim, tinha o diagnóstico. O que hoje está acontecendo. Então, é exatamente. só a gente pensar, não é difícil, é só você pensar quando a gente era criança dentro da sala de aula, como era a questão de comportamento das pessoas. Se você lê um relatório igual o seu, um relatório bem feito, bem trabalhado, que você vê as estereotipias, que você vê os comportamentos, e você para lá quando você era criança para pensar, é mesmo. Eu estava conversando com meu esposo e um colega dele que estudou com ele cometeu suicídio, um médico, inclusive aqui de Brasília. E a gente conversando, eu virei para ele e falei assim, eu perguntei como que era o comportamento dele, porque meu esposo falou assim, nossa, ele era tão introspectivo, ele quase não conversava com ninguém, mas ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, mas ele tinha dificuldade de relacionamento. Eu, diga mais. Aí ele foi falando, eu falei, olha, quem sou eu para poder dizer isso? Mas ele tem muitas características de que ele era nível 1 de suporte e ele Uhum. precisava de ajuda. Só que na nossa época, na década de 80, não tinha. Quiçá na de 70, na de 60. Então, eu Éramos acho que é isso que a sobreviventes. gente precisa entender, né? Eu Exatamente. acho que é isso que a gente precisa entender. Não é que os números diagnósticos estão aumentando do além, estão aumentando porque os estudos estão se intensificando. É igual outras doenças agora que estão sendo diagnosticadas. Muita gente fala assim: ah, o Fantástico abriu uma reportagem falando sobre lipedema. Agora está na moda. Um monte de mulher vai querer tirar gordura das pernas. O lipedema ele existe há anos. Só que o tratamento por lipoaspiração, ele começou a ser divulgado, intensificado do ano passado para E cá. quantas mulheres que sofreram e sofrem sem Sem saber que saber. aquilo que elas têm é lipedema. Que É aquilo uma ali tem doença. nome, que é uma doença, que tem tratamento, que tem cirurgia, né? Então, Exato. quando a gente dá nome aos bois, Exato. as coisas ficam mais fáceis. E Bem mais quando existe um fácil. grande alcance, uma mídia que traz um grande alcance, as coisas também vão ficando mais fáceis e mais acessíveis, né? Então, as pessoas Exato. que procuram a justiça não são pessoas que querem ter um benefício. Eu canso de dizer isso, sabe? Sempre que tem uma reportagem, e aí eu leio muitos comentários, justamente para saber o que, que as pessoas estão pensando. Então, todo mundo agora é autista, todo mundo quer ter um laudo para poder ter um benefício. Eu falo, gente, vocês têm ideia de quanto é que é um LOAS? De quanto que a pessoa. E o que, que a pessoa precisa? Qual é o tipo de vida que a pessoa precisa ter para ela ter acesso ao LOAS? Vocês Estado de têm ideia? miserabilidade. O nome que o Miserabilidade. INSS dá, estado de miserabilidade. Miserabilidade. Então, assim, não é para isso que as pessoas procuram a justiça. Elas procuram a Não, justiça para elas terem acesso ao mínimo, porque o ao Estado mínimo. não fornece. O Estado Exato, não exatamente. fornece. Então, quando lá, dia 2 de abril, Dia Mundial da Luta do Autismo, sai a notícia de que no GDF vai ter um centro especializado. Gente, já Olha, tem o COMP, já tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é um CAPS. Capacita, coloca mais profissionais, chama o pessoal que passou e coloca para trabalhar lá, porque o espaço já tem, a estrutura já tem. Não, nós vamos criar um centro.
Para, que não vai criar nada, Não sabe? Isso tem é nem conversa para profissional boi para colocar dormir. lá. E assim, a miséria que eles vão pagar, se for colocar aquele órgão lá para EGEAs, né? Não sei nem como é que chama. É, e eu até agora há pouco que a Késia mesmo comentou, ela colocou aqui, ó. É um sofrimento muito intenso, reduz o suporte, mas aumenta o sofrimento. São as principais emergências que chegam no CAPS. É, ó, ela Pois colocou é, aqui relacionada ao autista nível 1 de suporte que a gente estava exatamente. falando. Então, Então, assim, é muito papo, sabe? É muita conversa para poder trazer à tona. Então, quando eu vejo também políticos, estamos trabalhando com a causa, a não ser que a pessoa realmente tenha uma questão genuína, que seja, por exemplo, mãe de autista, que a pessoa seja autista, que ela carregue essa carga, esse DNA com ela, e aí vai lá, ele veste azul no dia. Gente, eu tô de azul, mas não é por isso, não, tá? Ele veste azul no dia 2 de abril, né? Faz aquela maquiagem, aquela coisa linda. Isso é só para ludibriar, né? exato. É o mesmo comportamento do plano de saúde quando oferece uma sessão por semana. Exato. Ah, a Kézia comentou aqui, porque ela trabalha no CAPS, ela já fez residência no CAPS, né, em UBS também, e ela colocou aqui, ó, e não tem vagas, não tem Não tem, profissionais. não Sim, tem. IGES, ela Aí já falou o nome, é o IGES. É o IGES. é um E é um salário caos, porque horrível. a gente sabe, no fundo, que assim, não é só criar um centro de referência. É você colocar profissionais habilitados e capacitados para dar suporte à população. Por exemplo, hoje o COMP tem excelentes neuropediatras atendendo. Só que você fica na fila da regulação e você nunca consegue chegar a ser atendida por esse neuropediatra. Eu conheço crianças que a mãe chegou para mim e falou: doutora, eu estou há 4 anos esperando me chamar para uma consulta com o neuropediatra. E é exatamente isso. E Então, existe uma triagem também dos casos mais graves. Então, exato. nível 1 de suporte, esquece, não vai passar. Esquece, não Não vai vai passar. passar. Não Por é isso que eu lá, falo, né? ó, como a informação ela é rica. Às vezes você tem um plano de saúde que às vezes é ambulatorial, é aquele só para consulta, mas ele já vai fazer o atendimento para terapia. Então, mesmo que não tenha profissionais na rede credenciada, você pode mover uma ação judicial para ter uma clínica particular. Hoje, eu vejo uma deficiência enorme dentro dos planos de saúde. Não tem profissionais habilitados para atender o autista adulto. Uhum, Porque, não como os tem. estudos se intensificaram agora, só tem profissional para atender a criança. E tem muitos pais que me procuram e falam assim: doutora, quando meu filho crescer, o que, que vai acontecer? Eu falei: calma, que os estudos estão se intensificando e já estamos tendo uma evolução dos profissionais que Sim. atendem adultos, mas é tudo particular. Não, e Aí, esses profissionais, eles vão crescendo, né? Então, assim, tem uma gama grande hoje de profissionais capacitados para atender a criança. Desses profissionais, alguns vão migrando para atender os jovens, os isso, adolescentes, e outros vão migrar para atender os os adultos. Então, adultos. essa rede, ela também vai crescer. Ela não vai surgir de uma hora para outra, né? Exato. Então, ela vai sendo desenvolvida também à medida que os profissionais Estudos eles vão se especializando. Porque, por exemplo, especializados. uma pós-graduação para lidar com autismo, por exemplo, em aba com criança. Eu não tenho uma pós-graduação para o atendimento do adulto, não tem. E a gente não vai aplicar a aba num O adulto, adulto. a não ser que seja nível 3 de suporte, né? Mas o nível 1 vai ser um outro tipo de abordagem, mas a ciência ainda não chegou totalmente para atingir, né, os estudos não chegaram totalmente para atingir as necessidades dessas pessoas, né, desses indivíduos. Então também a Exato. gente tem que entender também todo o movimento, tudo que está acontecendo, ele também está se desenvolvendo, né? Exatamente, perfeito. Eu amei a sua fala porque eu tenho inclusive um pai que ele é super engajado, ele luta muito pelo filho dele e um dia ele e a esposa entraram em parafuso, porque o filho dele é nível 3 não verbal. E ele passou uma mensagem para mim e falou: doutora, o que que vai ser do meu filho se eu e minha esposa morremos, acontecemos alguma coisa? Porque não tem tratamento para ele. Eu falei: calma, que ele só tem, na época tinha 9 anos, ele só tem 9 aninhos, e até lá os estudos vão se intensificar. Então, eu acho que o principal é isso, sabe? É a gente fazer esse movimento que a gente fez agora, trazer essa chuva de informações de forma descomplicada, sem dificultar, sem falar juridiquês, sem falar termos técnicos, para que as pessoas possam saber o seu direito. Ou seja, as pessoas padecem por falta de informação. É, Lá na palestra eu falei assim, eu falei, se as pessoas seguissem o perfil da doutora Tatiana, por exemplo, da doutora Juliano,
pegasse um monte de informação, as pessoas iam ser todas sabidas. Mas a gente não faz dancinha, a gente não faz assim, assim, assado, aí os vídeos não viraliza e poucas pessoas vão ter acesso à nossa informação. E, gente, eu não vou fazer dancinha. Então, eu acho que Não. o importante é o boca a boca, né? A gente viu, essa live foi maravilhosa, compartilha. Aí, olha, Isso, isso aqui, ó, eu sei que o meu cunhado, com o meu irmão, que tá passando por essa necessidade, tá com a coparticipação, tá endividado, o casamento tá acabando, eu vou mandar para minha irmã. Manda, gente, porque aqui é informação séria. Nada contra quem faz exatamente. dancinha, mas não é do nosso perfil, né, doutora Tatiana? Então, Não, a gente é estudou muito para isso. Eu me recuso. isso. Isso, muito obrigada, muito obrigada. Não vou conseguir viralizar fazendo isso, não, minha gente. Então, a gente tem que passar a informação com muito amor, com muita responsabilidade, com muito carinho. Foi igual eu conversei com uma neuropediatra e ela falou assim: doutora Juliana, eu me surpreendi de conversar com você, porque para mim, advogado era aquele que transformava mentira em verdade. E a primeira vez que eu encontrei um advogado que realmente defende o direito com unhas e dentes de uma criança, de uma pessoa que está precisando de um tratamento é a primeira vez que foi você. Eu falei, glória a Deus, então me veja diferente, porque Sim. a nossa advocacia é diferente, né? Então a gente busca mesmo tratamento até o fim para justamente mudar a vida dessa pessoa. Uhum. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou procurar um advogado, eu tô com um problema. Não, Não. Você só procura porque você precisa resolver. Então, eu acho que isso que é importante, é mostrar o direito, mostrar essa necessidade e te agradecer. Nosso tempo extrapolou um pouquinho, 11 minutos, mas estava tão bom que não tinha como cortar, né? E muito obrigada. Eu acho que essa é a primeira de muitas lives que a gente tem que fazer, que a com gente tem que trabalhar, certeza. que a gente tem que trazer essa informação para as pessoas, né? O Saulo agradeceu. Saulo, eu que agradeço, Deus abençoe você também. O Saulo lá em cima ele escreveu mais ou menos assim: não se luta por direitos, se implora por eles. Eu traduzi aqui porque eu uso muito essa frase, tá, Saulo? Eu sei que foi um pouquinho diferente. E é isso, minha gente. A gente não tem que implorar direito de ninguém. A gente só tem que saber da informação e lutar e buscar por ele, né? E É. doutora, passo a palavra para ti, mas meu muito obrigada, viu? Agradeço mais uma vez, foi incrível. Nem vi a hora passar, nem vi que a gente extrapolou um pouquinho. Quando a gente se reúne, a gente conversa muito, né? Porque a gente tem muito Sim. assunto para poder conversar. E Demais. muitas coisas, né, da nossa vivência e dos casos que a gente vai lembrando, das famílias que a gente já atendeu e atende. Então a gente vai trazendo essa troca, né? E acaba que fica muito leve. E então eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos também que estiveram aqui conosco, que nos escutaram. E não tenham medo, não tenham medo do diagnóstico e não tenham medo de buscar o direito do acesso, né, ao tratamento. O tratamento, gente, ele salva, ele modifica, ele dá qualidade de vida. Ele tem como objetivo fazer com que a pessoa se torne mais feliz, que desenvolva habilidades, que seja, por exemplo, eu sempre falo para as famílias, seu filho hoje tem 1 ano, está recebendo um diagnóstico de autismo. Eu estou pensando nele daqui a 18 anos. Com 18 anos eu quero que ele estude, namore, vá para a faculdade, dirija, tire carteira, viaje, que ele tenha uma vida plena, Exato. né? Plena, que ele seja independente, que ele seja, acima de tudo, feliz. E se ele não conseguir, tiver limitações, que essas limitações sejam minimizadas, mas isso só vai acontecer se ele tiver acesso às terapias corretas, porque também não adianta entrar a criança numa clínica e ela fica anos e anos ali e continua do mesmo jeito ou muitas vezes pior. Né? Então, Exatamente. a terapia ela precisa ser uma terapia que realmente traga resultado, né? Que traga Exato. mudança na vida das crianças e na vida das Exato. famílias. Confie no direito, confie na ciência, procure a doutora Juliana, como ela falou, ela atende o Brasil inteiro, marque uma consulta, uma consultoria online, né? Uma reunião online para tirar as dúvidas. Às vezes, o problema que você tem com o seu plano de saúde ou com o seu órgão público, ele é tão mínimo que você tá com tanto medo de resolver e ela vai trazer uma solução que vai resolver, que vai te ajudar, né, a ter menos dor de cabeça. Tá bom? Exato. Então, Às vezes a nem minha precisa, resposta. Hã? às vezes nem precisa judicializar. Às vezes a gente dá uma Exato. informação, fala, não, vai no seu órgão primeiro, tenta, e se tiver negativo, você volta. Aí Sim. quando a família volta, fala, doutor, eu consegui.
Então, Exatamente. Então, existem caminhos, né? Agora precisa procurar quem conhece esses caminhos, quem já exato, desbravou todos eles. exato. Chega de padecer por falta de É. informação, minha gente. Chega disso. Estamos em Doutora, mais uma vez, 2025. obrigado. 25. E muito obrigada. E, ó, gente, da mesma forma, até a Marlúcia aqui, que é minha cliente, ela colocou que vai já te seguir, hein? Ela colocou aqui, obrigada, suas lindas. Informação de muita importância. Linda você, ó. Beijo. Eu ganhei a orquídea dela hoje, gente. Ó, Eu peguei ela achei lá de Goiânia. Ó, chique, que coisa mais lindo. linda. Ô, gente, me senti tão amada, tão. Obrigada, viu? E sigam a doutora também. É importante a gente fazer esse movimento de informação. Eu vi até uma das meninas que eu fiz a palestra com ela, a doutora Samara Fono, também passou por aqui. Então, a Laíse também, que ela é servidora da Secretaria de Educação e é psicopedagoga, passou por aqui também. Então, vamos seguir a doutora Tatiana também, gente. Vamos fazer esse movimento, porque quanto mais vozes nós dermos, mais fortes nós ficamos. E nós temos que ter as vozes que as crianças não têm. Nós temos que ter a voz que as famílias que têm falta de informação não têm. E até no final agora de maio, eu vou estar também no evento da Cibele lá na FECOTU. A gente vai estar palestrando para várias famílias atípicas também. Então, vamos dar voz a quem não tem voz, né? E é Perfeito. isso. Vamos se ajudar. Muito Obrigada. obrigada mais uma vez, ó. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado.